Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma linha na Academia de Estudos Fernandinho Beltrão. Na aula de hoje eu vou falar sobre prismas. Estamos no comecinho das aulas de geometria espacial. Esses assuntos são muito importantes, principalmente para vocês que vão fazer a prova do Enem. Esse assunto, por exemplo, de prismas, cai muito na prova do Enem. Eu fiz, por exemplo, uma ficha inteirinha só com questões para vocês que caíram na prova do Enem. Tá legal? Então vamos falar sobre o conceito, definição e elementos de prismas. É o seguinte, um prisma, para ser um prisma, é um sólido compacto, sem buracos, ou seja, completamente preenchido, onde as bases paralelas elas são congruentes. Então você tem aqui, por exemplo, tome dois planos, então um plano alfa e um plano beta, por exemplo, paralelos distintos, e aí construa um polígono nesse plano. Então eu tenho aqui um polígono ABC, é um polígono triangular, de forma que você também construa um polígono completamente congruente a esse polígono no plano beta. Então tá aqui que eu vou chamar de A', B' e C', e ligue essas linhas que são os encontros entre o ponto A e o ponto A', o ponto B, B', C, C'. Essas arestas aqui elas serão paralelas, porque os polígonos são congruentes, são todas paralelas. Essas faces aqui, elas são quadrangulares, tem 4 lados. Então você tem aqui um sólido que nós chamaremos de prisma. E esse sólido em particular, ele será chamado prisma triangular, porque a base é um triângulo. Por exemplo, eu construí aqui um prisma triangular. Ele é chamado de prisma triangular porque a base dele é um polígono que nós chamamos de triângulo. Automaticamente eu já anotei no plano, ou seja, já desenhei no plano a projeção, tá? Que nós chamaremos de planificação. Então, essa projeção das faces laterais no plano, eu acabei de fazer essa projeção, nós chamaremos essa projeção aqui de planificação. Se você mudar o nome, se você mudar o formato da base, por exemplo, se a base for quadrangular, você mudou o número de faces, então esse prisma será chamado prisma quadrangular. A face agora é um quadrilátero e, claro, a projeção também mudou, porque a projeção no plano, que está pintada de verde aqui, ela terá o formato, claro, das faces do poliedro, que nós chamaremos no futuro de poliedro. Tá bom? Então, se a gente mudar a face, muda o nome. Esse prisma aqui é um prisma pentagonal, porque a face dele é um pentágono. Face pentagonal. Então, a nomenclatura e a classificação do prisma vai depender do formato das bases, que são paralelas e congruentes. Então, se as bases forem triangular, então o prisma é chamado prisma triangular. Se a base for um quadrilátero, dois quadriláteros congruentes, então o prisma é chamado prisma quadrangular. Se for um pentágono, prisma pentagonal. Se for um hexágono, prisma hexagonal. Muito bem. Quando as arestas laterais de um prisma forem perpendiculares aos planos da base, o prisma é chamado de reto. Por exemplo, nós temos dois exemplos aqui de prismas. Um prisma que a gente vai chamar de oblíquo e outro prisma que a gente vai chamar de reto. Qual é a diferença entre um e outro? É somente que a aresta lateral ela é perpendicular à base. Então, essa aresta lateral aqui, ela é perpendicular à base no prisma reto e ela não é perpendicular, ou seja, ela é oblíqua no prisma, que é chamado prisma oblíquo. Esse prisma aqui em particular ele é chamado prisma triangular porque a base é um triângulo. As bases são triângulos. Prismas regulares. A palavra regular ela vem de polígono regular. Por exemplo, triângulo equilátero. As medidas dos lados são todas congruentes e os ângulos também são todos congruentes, todos iguais a 60 graus. Então, se a base de um prisma for um polígono regular, ele é chamado
prisma regular. Então, por exemplo, esse prisma aqui, de propósito, eu coloquei a base dele como sendo um triângulo equilátero. Então, a medida das arestas da base são todas iguais. Então, por exemplo, se você disser que a medida é L, essa medida também valia LL, e esses ângulos são congruentes iguais a 60 graus. Então, esse prisma aqui é chamado prisma triangular, porque a base é um triângulo, e é regular, porque o triângulo é um polígono regular. Esse prisma aqui, por exemplo, ele não é um prisma regular. Observe que a base não é um polígono regular. Você não tem aqui todas as medidas das arestas congruentes, não são congruentes. Então, esse prisma aqui é um prisma quadrangular, não é regular, mas ele é um prisma reto. Por quê? Porque a aresta da face lateral forma um ângulo de 90 graus com a base. Olha um exemplo aqui de um prisma regular. Se é regular, então significa dizer que a base, como ela é quadrangular, é um quadrilátero, então tem que ser um quadrado, porque é regular. O quadrado tem todas as medidas das arestas congruentes, os ângulos também, todos medem 90 graus, todos iguais a 90 graus. Então, esse prisma aqui é chamado prisma quadrangular regular. Esse daqui é prisma hexagonal regular, porque a base é um hexágono regular. E quando você tem um hexágono regular, as medidas das arestas são todas congruentes. E esses ângulos também são todos congruentes. Aí a base é um polígono regular, então o prisma é chamado prisma hexagonal, porque a base é um hexágono, e regular, porque ele é um hexágono regular. Porque tem todas as medidas congruentes das arestas laterais e tem todos os ângulos também congruentes. O cubo é um tipo especial de prisma regular, que as faces são todas quadradas, inclusive as faces laterais. Então, todas as faces laterais aqui do cubo, todas, inclusive as bases, que também são faces, claro, todas vão medir o mesmo valor, todas medindo L. Então, o cubo, como todas as faces são quadradas, aí nós definimos a diagonal da face. Aí você usa o teorema de Pitágoras. Você faz assim: a diagonal da face ao quadrado vai ser igual à medida L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, a diagonal ao quadrado será igual a 2L ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Observe que não precisa colocar mais e menos aqui na frente, porque, como estamos falando em medidas geométricas, não existe uma medida negativa, então já vai valer o valor positivo. Então, aí você escreve raiz de L ao quadrado, que dá L, raiz de 2. A diagonal da face, L raiz de 2. O prisma, ele tem quadrangular, no caso aqui o cubo, ele tem dois tipos de diagonais. Uma diagonal que a gente chama de diagonal da face, e a outra diagonal é uma diagonal que passa cruzando o sólido exatamente no centro dele. Então, o cubo tem essa diagonal, que é a diagonal do cubo, chama-se diagonal do cubo, e tem a diagonal da face. E, de novo, você pode usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui que eu estou pintando, porque aí você tem o seguinte: a diagonal do cubo ao quadrado vai ser uma das medidas laterais ao quadrado, que a gente chamou de L, mais L raiz de 2 ao quadrado, que é a diagonal da face. D ao quadrado, L ao quadrado, mais L ao quadrado, fazendo a distributividade aqui da potência, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então, D ao quadrado vai ser igual a 3L ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, do mesmo jeito, você coloca só o valor positivo. Então, a diagonal vai valer L raiz de 3. Então, está aqui anotado. A diagonal do cubo, ela mede L raiz de 3, que é a diagonal que passa no centro do sólido. Área total. A planificação do cubo, ela tem esse formato aqui. São 6 quadrados. Como a área de um quadrado é L ao quadrado, e você tem 6 quadrados, então, se você quiser calcular
a área da superfície total de um cubo, ou chamada também de área total, então você basta pegar o lado ao quadrado e multiplicar por 6, porque são 6 faces. Paralelepípedo. Definição. Chamamos de paralelepípedo um prisma cujas bases são paralelogramas. Observe. Esse lado é paralelo a esse lado, porque a definição para ser prisma foi que essas bases elas fossem congruentes e paralelas. Então, os lados são paralelos. Então, esse prisma em particular ele é chamado de paralelepípedo. Os lados são paralelos. Se os lados são paralelos, é chamado de paralelepípedo. Como esse ângulo é oblíquo em relação à base dessa aresta, então ele é chamado paralelepípedo oblíquo. Os paralelepípedos podem ser oblíquos ou retos. Eles serão chamados de paralelepípedos retos se formar um ângulo de 90 graus em relação à aresta e à base. Se a aresta lateral for perpendicular às arestas das bases, as arestas laterais forem perpendiculares à base, então ele é chamado de paralelepípedo reto. E ele será chamado de paralelepípedo reto retângulo se as bases forem também retângulos. Observe que eu não coloquei aqui nesse desenho, por exemplo, desse sólido, a restrição de que esse ângulo aqui fosse de 90 graus. Se esse ângulo da base não for um ângulo de 90 graus, esse paralelepípedo é chamado paralelepípedo reto. Se for 90 graus, então ele é chamado paralelepípedo reto retângulo, porque as bases também são retangulares. E para calcularmos a diagonal do paralelepípedo, temos duas também. Nós temos a diagonal da face, que é a medida do segmento do ponto, vou chamar do ponto A até o ponto B, assim, cruzando a face. E tem também a diagonal do paralelepípedo, que é uma linha que cruza o sólido, cortando o sólido exatamente aqui no centro, passa exatamente no centro. Então, nós temos aqui, para calcularmos a diagonal, a gente vai fazer o mesmo cálculo que nós fizemos para calcular as diagonais do cubo. Observem bem, a diagonal da face, que eu vou chamar de D1, você pode pegá-la ao quadrado, que vai ser igual a essa medida ao quadrado, que a aresta A e a aresta C ao quadrado, usando aquela propriedade nesse triângulo retângulo, tá? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Se você quiser calcular a diagonal, não da face, mas a diagonal do paralelepípedo reto retângulo, aí você pega e calcula, usando o teorema de Pitágoras de novo, como a diagonal do cubo é uma hipotenusa de um triângulo retângulo, porque esse ângulo também forma um ângulo de 90 graus, já que essas faces elas são perpendiculares, dois planos perpendiculares. Quando você tem duas retas que se cruzam, essas retas também são perpendiculares. Então, esse ângulo aqui forma um ângulo de 90 graus. E aí você calcula D1 ao quadrado mais B ao quadrado. Só que D1 ao quadrado, você já sabe que vale A ao quadrado mais C ao quadrado. E aí você faz uma substituição simples. No lugar de D1 ao quadrado, você coloca A ao quadrado mais C ao quadrado mais B ao quadrado. Então, essa diagonal, ela pode ser calculada extraindo a raiz quadrada da soma dos quadrados das arestas. Observe que eu não coloquei mais e menos aqui na frente, porque não precisa. Nós estamos falando aqui de uma medida geométrica, ela é sempre positiva. Então, vamos falar agora sobre área total. Um prisma, você tem o seguinte. No prisma, você tem o seguinte. As duas faces são congruentes. Essa face daqui e a face que está lá atrás. Essa face BC aqui, ela é congruente àquela de lá. E essa face de cima é congruente à face de baixo. Se você for calcular a área de uma face, você vai fazer A vezes C. Essa medida aqui vale C. A vezes C. Só que tem duas, então vezes 2. Porque essa face da frente é igual a lá de trás. Se você for calcular essa face daqui de lado... Deixa eu apagar aqui, para ficar mais livre aqui. Se você quiser calcular essa face aqui lateral, você vai fazer B vezes C. Só que tem duas. Você tem essa daqui, que é congruente a essa de cá. Então, você tem
mais 2 vezes B vezes C. E em cima você tem essa aresta mede A, essa mede B, A vezes B vezes 2. Então, 2AB. Então, esse cálculo aqui, você calcula a área total ou a área da superfície total do sólido. Se você coloca o 2 em evidência, você tem essa expressão aqui como área total do paralelepípedo. Volume de um paralelepípedo. O volume de um paralelepípedo, como será de todos os prismas, você vai pegar e vai calcular a área da base vezes a altura. Por exemplo, você tem aqui um prisma quadrangular. Por exemplo, um prisma quadrangular. Tá bom? Então, a base é um retângulo. Vou chamar um retângulo cujas arestas medem A. Suponha que meçam A e B, assim. E como área da base, você tem A vezes B, a área da base. Suponha que é uma altura C, então, o volume, ele tem o seguinte significado. Tá? Eu vou falar de um significado superficial. Suponha que essa caixinha aqui fosse uma caixinha de papelão. E você recortasse, por exemplo, esse retângulo aqui dessa caixinha. E existissem várias caixinhas dessas que você pudesse recortar vários desses retângulos. Aí você fosse colocando aqui dentro dessa caixinha, de forma que essa caixinha ficasse completamente cheia desses retângulos. Completamente. Eles não vão ficar separados um do outro, esses retângulos. Eles vão ficar juntos, de tal forma que você consiga preencher toda a extensão C dessa área. Aí o volume tem esse significado. O volume tem um significado, tem uma relação com a capacidade que o sólido comporta. Tá? Então, é A vezes B, tantas vezes maior for a altura C. Porque aí é como se você estivesse preenchendo essa caixinha aqui com áreas A vezes B. Aí você multiplica por C, porque vai ser exatamente a quantidade de tampinhas dessas retangulares que você pode preencher essa caixa, tá? Essa aqui não é uma prova oficial, vamos dizer assim, para o volume não, mas dá uma ideia para que você possa ter uma noção intuitiva sobre o que significa o volume. Então, o volume tem uma relação com a capacidade. Então, o volume é A vezes B vezes C, tá? E é o que vai tornar o volume, é o que vai tornar esse sólido completamente maciço. Área e volume de prismas regulares. Aí eu vou colocar aqui alguns prismas, por exemplo, pelo menos os mais famosos. Esse prisma aqui é um prisma triangular, regular muito famoso, porque a face dele é um triângulo equilátero. E aí, se você for calcular a área da base, aí você tem que lembrar daquela relação lá da geometria plana, de como calcula essa área, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá bom? E se você quiser calcular o volume, aí você pode fazer o seguinte, você pode pegar a área da base, que é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e multiplicar pela altura, que é H. Então, vale tudo que eu falei na aula de hoje. É claro que tudo que for de geometria plana, de geometria espacial de posição, todos aqueles conceitos postulados, todos aqueles conceitos que nós falamos nas aulas anteriores, eles serão importantíssimos para essa aula. Bom? Muito bem. Então, aqui A ao quadrado de 3 sobre 4, você tem a área da base, aqui. E se você multiplicar pela altura, você tem o volume. A área lateral desse prisma são retângulos. Observem. Retângulos. Isso aqui é um retângulo. A área de um retângulo é A vezes H. E são 3, então fica 3 vezes A vezes H. Multiplicando 3 vezes A vezes H, você calcula a superfície lateral. E se você somar a superfície lateral mais essas duas bases, essas áreas, se você somar essas áreas, você tem a área da superfície total desse sólido. Então, você tem aqui 3 vezes A vezes H como área lateral, e a área total são duas bases e mais a área lateral. Como a área lateral é 3AH,
e a área da base são 2, e a área da base vale A ao quadrado de 3 sobre 4. Então, você tem aqui uma expressão para a área da superfície total desse prisma. E o volume é a área da base vezes a altura. Então, você tem esse S aqui representando a área da base vezes a altura. Como a área da base é A ao quadrado de 3 sobre 4 e a altura é H, então o volume desse prisma em particular será calculado por essa expressão. Prisma hexagonal regular. Nesse prisma, você tem que lembrar como ele é regular. Então, essa base é um hexágono regular. Então, ela pode ser dividida em 6 triângulos equiláteros. Então, se você for calcular essa área aqui da base, você vai fazer L ao quadrado, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Supondo, claro, que o lado meça A. Muito bem. Aqui você tem triângulos equiláteros. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado de 3 sobre 4. E você tem 6, por isso que a área da base vale essa expressão. E se você quiser calcular o volume, você faz 6L ao quadrado de 3 sobre 4, que é a área da base, e multiplica pela altura. Então, estão todas anotadas aqui. 6L ao quadrado de 3 sobre 4, porque são 6 triângulos equiláteros. E, obviamente, que você, se quiser, pode simplificar o 6 com 4, que dá 3 e 2. É só uma expressão simplificada. As áreas laterais, como ele é um prisma hexagonal, são retangulares. Olhe bem, são retângulos de A vezes H de área. E como nós temos 6, então fica 6A vezes H. Então, você tem aqui a área lateral como sendo 6 vezes A vezes H. E, claro, a área total vai ser a área lateral mais 2 áreas de base. Então, você tem a área lateral, que nós já calculamos, é 6A vezes H, aqui, e 2 bases. E as áreas das bases nós calculamos também no problema anterior. E o volume, como é um prisma, é a área da base vezes a altura. A área da base nós já calculamos, multiplicando pela altura você tem um volume. Beleza? Galera, é o seguinte, vamos fazer agora alguns exercícios. Além dos exercícios contextualizados que eu vou fazer aqui com vocês, que foram questões que caíram na prova do Enem, eu também deixei na plataforma da academia questões para o SSA2. Tem 15 questões resolvidas, tem as aulas anteriores do ano passado, que você pode dar uma olhada lá à vontade, mas é importante que você treine bem esse assunto, porque é um assunto que cai bastante na prova, tá? Beleza, então vamos fazer uns exercícios agora. Vamos lá. Questão de número 1. Diz assim: para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 cm de comprimento, 35 cm de largura e 60 cm de altura. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas de volume igual a 100 cm3 cada uma delas, que ficarão totalmente imersas na água que será colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi de quanto? Vamos ver.
Quais são as informações relevantes para resolvermos essa questão? Primeiro, você tem o formato do aquário. São 40 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Em seguida, ele diz que cada pedrinha tinha um volume de 100 centímetros cúbicos. Essa é a segunda informação relevante. E a terceira e última é que no topo deverá haver uma folga de 10 centímetros para o crescimento da planta, etc. Muito bem. Então, o formato do aquário tem que ser esse aqui. 40 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura, 60 centímetros de altura. E quando nós preenchermos com pedrinhas, então a água deverá atingir uma altura de forma que 10 centímetros em relação ao topo fique vazio para o crescimento da planta, etc. Tá legal? Muito bem. Só que no enunciado da questão ele disse o seguinte, que eu até passei uma linha mais escura aqui. Ele falou que havia no reservatório uma altura de 30 centímetros de água. Quando ele disse que o reservatório, que esse aquário estava pela metade. Então nós tínhamos 30 centímetros. E claro, né, como são 60 centímetros a altura total, a metade são 30 centímetros daqui até o topo. Significando dizer que nós iremos preencher então com um volume aqui de 20 centímetros. É assim, como só tinha água no aquário, quando você jogou pedrinhas, então essa altura ela cresceu 20 centímetros. O volume excedente é exatamente o volume das pedrinhas que entraram. Então, o volume que excedeu, ele tem o formato de um paralelepípedo também, que é essa parte aqui excedente que eu estou escurecendo com a linha vermelha. Tá legal? Então, esse volume que a água subiu, que a lâmina da água elevou-se, é exatamente o volume das pedrinhas. O volume que está pintado de vermelho tem 40 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. E vai ser exatamente o volume que eu vou chamar de N pedrinhas de 100 centímetros cúbicos. Aí você pode simplificar aqui por 100 e você multiplica 8 vezes 35, que dá igual a 280. Então, são necessárias 280 pedrinhas para que o volume da água eleve-se 20 centímetros. Então, fique com 10 centímetros no topo de folga para o crescimento da planta. Questão de número 2. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, de 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Aí aqui você tem o desenho da laje e as medidas laterais. Muito bom. Aí ele diz assim: qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Então, nessa questão nós temos a espessura da laje, que são de 5 centímetros, e aí a gente converte para metros, porque as medidas anunciadas estão todas em metros cúbicos ou metros. Então, a espessura da laje valerá 0,05 metros, tá bom? Foram dados também a capacidade máxima de alguns caminhões, então as capacidades máximas de 3 caminhões. E a gente vai ter que calcular essa área aqui para multiplicarmos por 0,05, que é a espessura da laje, que é um prisma. Então, para calcular o volume dessa laje, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente calcula a área dela, como se fosse a área da base, tá bom? Vezes a altura. E aí você vai multiplicar 5 vezes 3, que dá 15 metros quadrados, que é essa área
desse primeiro trecho. 5 mais 2 dá 7, então esse comprimento aqui, 7 vezes 3 dá 21 metros quadrados. E 5 mais 3 dá 8 metros, vezes 8 metros. Esse terceiro trecho aqui terá 64 metros quadrados. Somando 64 metros quadrados mais 21 mais 15 dá um total de 100 metros quadrados. E aí, calculando o volume da laje, você tem área da base, 100 metros quadrados, vezes a altura, que é 0,05 metros. E aí você terá 5 metros cúbicos de volume de concreto. E você tem à disposição aqui 3 caminhões. E tem um caminhão aqui que tem 5 metros cúbicos. Então está resolvida a questão. Você vai contratar aqui apenas um caminhão. Porque ele disse qual é a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina. Ele vai pedir apenas um caminhão. Ele pede um caminhão apenas de 5 metros cúbicos, resposta à letra C. Questão de número 3. Uma empresa especializou-se no aluguel de containers, que são utilizados como unidades comerciais móveis. O modelo padrão alugado pela empresa tem a altura de 2,4 metros. Está anotado aqui no desenho. E as outras duas dimensões, largura e comprimento, são de 3 metros e 7 metros, respectivamente. Aí tem aqui o formato do container. Boa. Um cliente solicitou um container com altura padrão, porém com largura 40% maior e comprimento 20% menor que as correspondentes medidas do modelo padrão. Para atender às necessidades de mercado, a empresa também disponibiliza o estoque de outros modelos de containers conforme o quadro. Aí no quadro aqui você tem modelos com altura de 2,4 metros, largura em metros, são larguras diferentes, e comprimento em metro também diferentes. Dois modelos disponíveis, qual atende às necessidades do cliente? Então, nessa questão aqui, nós temos o seguinte. 2,4 metros é a altura, que não vai mudar. Ele disse que a altura era padrão, só que ele vai mudar o comprimento e a largura. Então, a largura mede 3 metros e o comprimento 7 metros. A largura vai ser 40% maior e o comprimento 20% menor. Aí aqui você vem e resolve isso. Você tem o seguinte. Você tem aqui como a largura são de 3 metros. Tá aqui, 3 metros. Essa largura será 40% maior. E o comprimento, que é de 7 metros, será 20% menor. E, obviamente, você tem que lembrar o seguinte, que quando você multiplica por 1,4, você estará dando um aumento de 40%. Quando você multiplica por 0,8, você está diminuindo, dando um decréscimo percentual de 20%. 3 vezes 1,4 dá 4,2 e 0,8 vezes 7 dá 5,6. Então, a nova caixa ela terá as seguintes dimensões. A altura continuará com 2,4. A largura passará a ter 4,2 e o comprimento passará a ter 5,6. Então, o segundo item, ele é a resposta. Observe. A altura não vai mudar, 2,4. A largura passará a ter 4,2 e o comprimento 5,6. O item 2 é a resposta, então, letra B. Questão de número 4. Uma empresa especializada em embalagem de papelão recebeu uma encomenda para fabricar caixas para um determinado modelo de televisor, como o da figura. Aí você tem aqui o comprimento de 67,5 centímetros, a altura 49,5 centímetros e espessura 18 centímetros. A embalagem deve deixar uma folga de 5 centímetros em cada uma das dimensões. Esta folga será utilizada para proteger a televisão com isopor.
O papelão, utilizado na confecção das caixas, possui uma espessura de 0,5 centímetros. A empresa possui 5 protótipos de caixa de papelão na forma de um paralelepípedo reto-retângulo, cujas medidas externas, comprimento, altura e largura, em centímetros, são respectivamente iguais a... Aí você tem aqui a caixa 1, a caixa 2, a caixa 3, a 4 e a 5, e as dimensões que são diferentes. E você precisa encontrar a que é a mais adequada, porque ele quer o modelo da caixa de papelão que atende exatamente as medidas das dimensões especificadas. É a caixa de número qual? Aí nós temos aqui as dimensões do equipamento, 67,5 centímetros, a altura de 49,5 e uma espessura de 18 centímetros. E segundo o enunciado, ele diz aqui, a embalagem deve deixar uma folga de 5 centímetros, mais o papelão, que é 0,5 de cada lado, dá mais 1 centímetro. Então, no total, você tem que somar aquelas medidas mais 6 centímetros, ou seja, já que teremos uma folga e mais o papelão, na hora que você colocar esse equipamento numa caixa, então você vai ter o seguinte, a essa medida aqui você tem que somar 5 centímetros da folga mais 1 centímetro, que é a espessura do papelão no lado e do outro. Então aqui também mais 6 centímetros, aqui também mais 6 centímetros. Então você vai somar 67,5 mais 6, que dá igual a 73,5. Você vai somar 49 mais 6, 49 mais 6 dá 55,5 e 18 mais 6 que dá igual a 24. Então as medidas agora serão essas daqui, 73,5, 55,5 e 24. E você tem aqui a caixa 5. A caixa 5 é a caixa apropriada. Então, o modelo de caixa de papelão que atende exatamente as medidas das dimensões especificadas é a caixa de número 5, letra E. Questão de número 5. Uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira conforme a figura. Aí você tem aqui as dimensões da caixa. 20 cm de comprimento, 8 cm de altura e 20 cm de largura. A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões externas em centímetro estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as suas faces é de 0,5 centímetros. Qual é o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico na construção de uma caixa de madeira, como a descrita para embalar os chocolates? Nessa questão nós temos o seguinte, as dimensões da caixa, 20 centímetros de comprimento, 8 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. Essa é uma informação importante. Segunda informação importante é que ele disse que a espessura da madeira em todas as suas faces é de 0,5 centímetros. Então, são 0,5 centímetros de cada lado. Então, por exemplo, você tem uma caixa aqui, que é a caixa de madeira, e eu fiz o desenho como se ela fosse transparente. Por quê? Porque a gente vai olhar para a espessura da madeira. Você tem aqui, por exemplo, dentro da caixa, você tem a espessura da madeira como sendo é como se fosse outro paralelepípedo aqui dentro, assim, outro paralelepípedo, porque essa parte é toda de madeira aqui. Eu vou desenhar aqui assim. Essa parte aqui ela é toda de madeira, todinha de madeira. Aí, para resolver a questão, você vai fazer o seguinte. Isso aqui é como se fosse madeira. Estou colocando a espessura da madeira. Então, você vai fazer o seguinte. O comprimento dela vale 20. A espessura dela vale 20 também. E a altura vale 8.
Então, se essa caixa fosse completamente maciça, você iria fazer assim: 20 vezes 8 vezes 20. Seria o volume dela. 20 vezes 20 dá 400. 8 vezes 400 dá 3.200. 3.200 centímetros cúbicos. Só que como ela tem uma espessura de 0,5 centímetros de cada lado, então aqui dentro você tem uma parte vazia, que é um volume vazio de 19 por 19 por 7, que é a parte oca, tá? Porque você tem 0,5 de madeira. Então se você fizer menos 19 vezes 7 vezes 19, você estaria retirando essa parte de dentro da caixa, essa parte vazia. Isso aqui é a parte vazia. 19 vezes 19 dá 361. 361 vezes 7, 361 vezes 7, você tem 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 6, 42, 7 vezes 3, 21, 21 mais 4, 25. Então você vai fazer 3.200 menos 2.527, que vai ser o volume de madeira. Então você tem 3.200 menos 2.527 como sendo a resposta do problema. 7 para 10 dá 3, 3 para 10 dá 7, e 6 para 12 dá 6, nada. Então a resposta vai ser 673 centímetros cúbicos só de madeira. Então a resposta aqui é a letra C. Questão de número 6. Para a Olimpíada de 2012, a piscina principal do Centro Aquático de Londres, medindo 50 metros de comprimento, foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe duas das melhorias. Largura das raias. Cada uma das 10 raias mede 2,5 metros, conforme o padrão oficial. Nas provas finais, a primeira e a 10ª ficarão vazias para evitar que as ondas desfavoreçam os atletas. Profundidade 3 metros. Com essa profundidade, a água que se movimenta em direção ao fundo da piscina demora mais para retornar à superfície e não atrapalha a progressão dos nadadores. A capacidade da piscina em destaque em metro cúbico é igual a... Nessa questão nós temos 50 metros de comprimento, tem essa piscina, e ela vai ter 10 raias com 2,5 metros cada uma. Então a largura dessa piscina vai ser de 25 metros e a profundidade dela de 3 metros. Então essa piscina ela tem o formato de um paralelepípedo. Então você tem, por exemplo, uma piscina que tem o formato de um paralelepípedo, assim, tá? Onde você tem um comprimento de 50 metros, você na piscina tem 10 raias, cada uma com 2,5 metros, então você tem 25 metros de comprimento e você tem uma profundidade de 3 metros. Então se você quiser calcular o volume dessa piscina, aí você tem 50 metros vezes 25 metros vezes 3 metros. Então vai ser 50 vezes 75. 3 vezes 25 dá 75. Então fica 75 vezes 50. 5 vezes 5 dá 25. 7 vezes 5 dá 35. Com 2, 37. Então nós ficaremos com 3.750 metros cúbicos. Então a resposta, letra A. O volume dessa piscina em metros cúbicos será de 3.750. Questão de número 7. Um petroleiro possui reservatório em forma de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 metros por 10 metros de base e 10 metros de altura, com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento. Esse reservatório ele é dividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga
vazará. Aí você tem aqui o formato desse reservatório. Se houver um furo na parte C, por exemplo, então serão reservados os ambientes A e B, por exemplo. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima, ou seja, o tanque está completamente cheio. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Haverá um acidente e o compartimento C será furado. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de quanto? Nessa questão ele dá as dimensões do tanque, aqui, 60 metros por 10 metros por 10 metros de altura, então você tem comprimento, largura e altura, tá bom? E ele falou também que haverá um furo no compartimento C, então haverá um furo aqui e o petróleo ele vai escoar por ali. Então, claro que essa parte todinha que vai sair, a única parte que vai ficar de verdade aqui, que vai ser contida na verdade, é só essa parte aqui que eu estou pintando de vermelho, porque essa parte todinha aqui vai sair, vai se perder, vai para a natureza. Então, o que vai ficar de petróleo vai ser só esses dois compartimentos aqui. Então, você tem um volume total de 6.000, porque você tem 60 metros vezes 10 metros vezes 10 metros, dá 6.000 metros cúbicos. Seria o volume total, já que ele está completamente cheio. Muito bem. O volume que vai ficar tem, como esses compartimentos todos têm o mesmo volume, então você pode dividir aqui em 3 partes de 20 metros. Esse comprimento, 20 metros, e esse comprimento aqui, 20 metros, porque ele diz que todos os compartimentos têm o mesmo volume, então, as mesmas dimensões, o mesmo formato. Então, dá para calcular o volume de petróleo que ficou, porque você tem 20 de comprimento, 10 de largura e 7 de altura, como as dimensões desses compartimentos. Você pode fazer de uma vez só, se quiser também. Você pode fazer assim, 40 vezes 10 vezes 7. Então, você tem 40 metros, que seria esse comprimento todinho daqui para cá, vezes 10 metros, vezes 7 metros. Então, você tem 2.800 metros cúbicos, que é o volume que vai ficar. Aí você faz a diferença, você faz 6.000 menos 2.800, dá 3.200. Então, você tem aqui que vai ficar no reservatório 3.200 metros cúbicos de petróleo, que você pode escrever como 3,2 vezes 10 a terceira metros cúbicos. Então, você tem aqui como resposta a letra D, porque ele quer, após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado. Então, você tem 6.000 era o total, o que ficou foram 2.800 metros cúbicos, subtraindo dá 3.200. Questão de número 9. Uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo retangular reto. Internamente, a embalagem tem 10 cm de altura e base 20 cm por 10 cm. No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na embalagem no estado líquido e, quando levada ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, ficando com consistência cremosa. Inicialmente é colocada na embalagem uma mistura sabor chocolate com volume de 1.000 cm3 e, após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo que, ao final do processo de congelamento, a embalagem fique completamente preenchida com sorvete sem transbordar. O valor máximo em centímetro cúbico da mistura sabor morango que deverá ser colocado na embalagem é. Na questão número 9, ele disse o seguinte: você tem uma embalagem de sorvete, que as medidas, tá, das arestas são 10 centímetros, 20 centímetros e 10 centímetros. Essa embalagem tem o formato de um paralelepípedo retangular reto. Então dá para calcular o volume desse recipiente
só multiplicando. Vai ficar 10 vezes 20 vezes 10, que dá 2.000. Então você tem 10 vezes 20 vezes 10, tá? Essas medidas estão todas em centímetros. Então dá 200 vezes 10, dá 2.000 centímetros cúbicos. 2.000 centímetros cúbicos são 2.000 mililitros, que equivalem a 2 litros. 2.000 mililitros equivalem a 2 litros. Muito bem, então essa caixa ela tem o formato de um paralelepípedo e possui 2 litros de volume. Tá? A capacidade dessa caixa são de 2 litros. Muito bem. Ele disse o seguinte, que vai colocar sorvete, que o sorvete aumenta 25%, ele está no formato líquido, quando congela ele aumenta 25%, ficando com a consistência cremosa. Só que ele disse que vai colocar já a metade dessa caixa, ou seja, 1.000 centímetros cúbicos, ou seja, vai colocar 1 litro. Ele vai colocar 1 litro aqui dentro já de chocolate. Então, claro, teremos 1 litro para preencher. Ou, melhor falando, utilizando as unidades da questão, nós teremos 1.000 centímetros cúbicos para preencher com morango, porque ele disse que vai preencher com morango, tá bom? Só que tem o seguinte, esses 1 litro de chocolate está no estado líquido. Quando ele ficar no estado cremoso, ele vai aumentar 25%. Então, esse chocolate que você colocou no formato líquido, ele vai aumentar 25%, então ele vai passar a ser 1.250. Ele vai passar a ter 1.250 centímetros cúbicos. Então, restará apenas um espaço de 750 centímetros cúbicos dentro do recipiente. E além do mais, a gente tem que tomar cuidado, porque a quantidade que a gente vai colocar de sorvete de morango aí dentro, a gente vai colocar no estado líquido. Quando ela congelar, ela vai aumentar 25% e se tornará 750 centímetros cúbicos, certo? Porque a gente vai colocar no estado líquido. Então, essa quantidade de sorvete de morango que a gente vai colocar tem que ser 750 dividido por 1,25, ou seja, tem que ser igual a 600 centímetros cúbicos. A resposta é a letra C. Por quê? Porque a gente tem, resumindo, né, nós teremos assim. Teremos uma caixa com formato de paralelepípedo, que é a caixa do sorvete, tá bom? Você tem a caixa do sorvete. Aí você coloca chocolate, você enche a metade da caixa com chocolate. Essa caixa toda ela possui 2 litros. Aí você coloca 1 litro de chocolate, ou você coloca, né, com as unidades da questão, 1.000 centímetros cúbicos. Quando ela congela, ela aumenta 25%. Então, o chocolate ele vai aumentar 25%. Então, ele vai passar a ocupar um espaço de 1.250 centímetros cúbicos. Sobrará um espaço vazio na caixa de 750 centímetros cúbicos, que quando a gente colocar 600 centímetros cúbicos de sorvete de morango, quando ele aumentar 25%, ele ocupará os 750 centímetros cúbicos, que é o espaço que ficou. Então, por isso que a resposta é a letra C. Valeu, galera. Um beijo, até a próxima semana. Tchau!